E aí, meus queridos e queridas, aqui é o professor Pedro Ivo e na aula de hoje a gente vai falar sobre introdução à eletricidade, ou o que a gente pode chamar de eletrostática. E o que é eletrostática, né? Eletro vem de elétrons, né, de carga elétrica, e a estática vem de repouso, parado. Então, de agora em diante, tudo que a gente vai estudar está relacionado às cargas elétricas, só que essas cargas elétricas estão paradas. Então, para que a gente entenda perfeitamente essa condição de ter uma carga elétrica parada, a gente precisa entender que tudo que a gente vê e tudo que a gente não vê são formados por átomos, onde esse átomo ele é dividido em duas partes, um núcleo e uma eletrosfera, como a gente consegue observar aqui, né? A gente tem um núcleo e em sua volta linhas imaginárias que ficam em voltas desse núcleo que a gente chama de eletrosfera, né? Então, quando a gente estudava lá em química, que esse o K, L, N, né? Ali eram as camadas da eletrosfera de um átomo. Já no núcleo, o núcleo ele é constituído de duas pequenas partículas, o nêutron e o próton. E a eletrosfera é constituída por elétrons que ficam se movimentando livremente em volta desse núcleo. A gente pode colocar como característica que o núcleo de um átomo é onde constitui praticamente toda a totalidade de massa desse átomo. O que quer dizer isso? Que praticamente uma grande porcentagem de massa dessa matéria está localizada aqui nesse núcleo. E por que isso? Porque apesar de a gente ter prótons e elétrons ser partículas com cargas bem parecidas, eles são partículas de dimensões e massa totalmente diferentes. A massa de um próton, para a gente ter uma ideia, a massa de um próton e a de um nêutron, elas são iguais, elas possuem o mesmo valor. Então, a massa de um próton é igual à massa de um nêutron, mas eu posso dizer que a massa de um próton ou de um nêutron é de aproximadamente 1.800 vezes maior do que a massa de um elétron. Então, se a gente tem partículas bem pesadas e essas partículas estão concentradas aqui no átomo, eu posso dizer que esse núcleo do átomo ele é bastante denso. O que significa isso? Que a gente tem uma grande concentração de massa em relação a esse espaço. Já na eletrosfera não, a gente tem partículas onde elas são bastante leves, então a gente não tem uma grande concentração de massa. Apesar de o próton e o nêutron terem massas iguais e serem diferentes em relação à massa de um elétron, um próton possui uma carga muito semelhante ao de um elétron, né? Eles possuem cargas muito semelhantes, mas uma carga foi determinado assim que a carga do próton possui uma carga positiva, enquanto a carga do elétron possui um valor negativo para diferenciá-los, né, as partículas. Já o nêutron, ele não tem função de carga elétrica alguma, ele serve apenas para manter com que o próton fique preso a esse núcleo e não consiga se movimentar livremente, ao contrário dos elétrons que conseguem ficar se movimentando tranquilamente aqui na eletrosfera. Então, quanto é a carga de um próton? Quanto é a carga de um elétron? A carga de um próton, gente, é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Coulomb, gente, é uma unidade de carga elétrica no sistema internacional. Então, quando a gente falar sobre carga elétrica, a gente vai se utilizar dessa unidade aqui, tá bom? Que é o chamado de coulomb, tá bom? Ou coulomb. Então,
Se a gente está falando de um próton, a gente tem um valor de mais 1,6 vezes 10 a menos 19. E se eu falo de um elétron, que é uma carga negativa, eu tenho um valor de 1,6 vezes 10 a menos 19, negativo, né? Então a gente precisa entender que, apesar dessas cargas, eles ter cargas bem parecidas, um é positivo, outro é negativo, e eles possuem tamanhos e massas diferentes, né? Então aqui a gente vai ter que a carga elementar, ou seja, a carga de um próton, de um único próton, é de mais 1,6 10 a menos 19, enquanto a carga de um elétron é de menos 1,6 10 a menos 19 coulomb, né? Enquanto a carga de um nêutron equivale a zero, tá bom? Então, a gente tem que um próton vale 1,6, enquanto um elétron menos 1,6. Já que a gente entendeu perfeitamente essa relação de elétron valer menos 1,6, de próton mais 1,6, de um próton ser positivo e de um elétron ser negativo, a gente pode classificar os corpos de acordo com essa relação de ser positivo ou negativo. A primeira sugestão que a gente pode classificar um corpo é chamado de neutro. O que é aquele corpo neutro? Corpo neutro é aquele que não gera nenhuma manifestação elétrica, tá bom? É aquele que não dá choque, que não gera nenhum tipo de faísca elétrica, que possui corrente elétrica, tá bom? Nenhum tipo de atração ou repulsão, tá bom? De outros corpos. Então, um corpo neutro é aquele corpo que não provoca nenhuma manifestação elétrica. E quando é que isso acontece? Quando o número de prótons que ele tem aqui no núcleo do átomo for igual ao número de elétrons que ele tem na eletrosfera desse átomo. Então, quando o número de prótons que essa matéria tiver for igual ao número de elétrons, a gente vai ter um corpo que ele é neutro, não provoca nenhum tipo de manifestação elétrica. E quando é que um corpo ele provoca algum tipo de manifestação elétrica, tá bom? É quando ele é carregado ou eletrizado, tá bom? Quando é que um corpo ele é eletrizado ou carregado? Um corpo é eletrizado positivamente ou negativamente. Ele, para ser positivamente, é necessário que ele tenha um número de prótons no seu núcleo do átomo maior do que o número de elétrons. E como é que a gente faz para que esse corpo fique eletrizado positivamente? Existem alguns processos com que a gente possa fazer com que um corpo fique carregado, e a gente vai estudar isso em uma aula posterior. E o que isso acontece? Quando a gente possui um corpo neutro, e esse corpo neutro, através de algum tipo de processo elétrico, perde elétrons, vai fazer com que o número de prótons nele seja maior do que o número de elétrons. Por exemplo, eu tenho um corpo aqui, e esse corpo eu tinha 1, 2, 3 elétrons, 4, 5 elétrons. E 1, 2, 3, 4, 5 prótons. Inicialmente o corpo neutro. Mas pela figura, a gente percebe que esse corpo cedeu, através de alguma forma, 2 elétrons, fazendo com que eu tenha agora 1, 2, 3, 4, 5 prótons e apenas 3 elétrons. Ou seja, o número de prótons nesse corpo é maior do que o número de elétrons. Então, isso aí a gente chama de um corpo carregado positivamente. E quando é que um corpo ele é carregado negativamente? Quando a gente tem um processo contrário, em vez de a gente ter uma falta de elétrons, né, a gente vai ter agora um excesso de elétrons, mais elétrons do que deveria. Isso significa dizer que o número de prótons que a gente possui no núcleo do átomo é menor do que o número de elétrons na eletrosfera desse átomo. Então vamos considerar aqui que inicialmente a gente teria 1, 2, 3 prótons, 1, 2, 3 elétrons, um corpo neutro. Mas esse corpo ele recebe 3 elétrons através de um processo elétrico. E ao receber, a gente vai perceber que ele tem agora 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons e apenas 3 prótons. Ou seja, a gente tem um excesso de cargas elétricas. Então, quando um corpo tem um excesso
ou uma falta de elétrons, esse corpo ele é chamado de carregado eletricamente ou eletrizado, tá bom? Se você reparar, a gente só comentou de um corpo possuir ou uma falta ou um excesso de elétrons, porque a gente não chegou a comentar sobre uma falta de próton ou um excesso de próton. Isso porque o número de próton de um átomo ele é constante, ele não se altera. Você não pode perder próton, você não pode ganhar próton. Isso porque os prótons eles estão presos ao núcleo justamente por causa desse equilíbrio com o nêutron, que não deixa ele escapar, né? Então, como ele não consegue escapar, esse átomo também não consegue ganhar outros átomos. Então, o valor do próton de um átomo ele é constante. Então, a única manifestação elétrica que pode se movimentar livremente são os elétrons, as únicas partículas que podem se movimentar de camada para camada de elétron e ficar ou sair de um átomo, aparecer para outro átomo. Esses elétrons que têm essa facilidade de movimentação a gente chama de elétrons livres. São elétrons que possuem a facilidade de se desprender do núcleo do átomo e ficar se movimentando livremente, cedendo elétron a outro átomo, né? Ou receber elétrons de um outro átomo. Por isso que a gente fala apenas de ceder ou receber elétrons. Por isso que a gente fala da falta ou do excesso de elétrons, pois é a única partícula que pode gerar movimentação, tá bom? E como é que a gente calcula a carga desse corpo que é eletrizado positivamente ou negativamente? A gente chegou a comentar que a carga unitária de um próton é de 1,6 vezes 10 a menos 19, ou a carga de um elétron é de menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Mas e se eu tenho, no caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, eu tenho 2 prótons a mais. E nesse caso que eu tenho 3 elétrons a mais, como é que eu calculo? É bem simples. Se a gente sabe que o valor de um próton é de 1,6 vezes 10 a menos 19, o valor de 2 prótons vai ser de, multiplicando aqui, né, vai ser de 3,2 vezes 10 a menos 19 coulomb. O que é que a gente achou? Que esse corpo eletrizado, né, está eletrizado com o valor de 3,2 vezes 10 a menos 19. Ou esse corpo que está eletrizado negativamente, né, está eletrizado da seguinte maneira: se um elétron vale menos 1,6 vezes 10 a menos 19, se ele tem 3 elétrons a mais, a gente vai ter que 3 vezes menos 1,6 vezes 10 a menos 19, multiplicando, a gente vai encontrar aqui menos 4,8 10 a menos 19. Essa é a carga, é a intensidade da carga elétrica desse corpo. É bem simples, né? O que significa cada grandeza dessa equação? Que a carga total desse corpo é a carga elementar, que é a carga unitária de um próton e de um elétron, e N é a quantidade de elétrons que a gente tem a mais ou a quantidade de elétrons que a gente tem a menos, né? Então, quando a gente tem elétrons a mais, a gente vai ter uma carga aqui negativa, e quando eu tenho cargas elétricas a menos, né, eu vou ter uma carga elétrica positiva, né? Como no caso aqui, corpo eletrizado positivo, eu tenho aqui 2 prótons a mais, né? Ou seja, 2 prótons a menos, para que esse corpo fique neutro, e aí eu tenho que Q é igual a 3,2. Nesse caso aqui eu tenho 3 elétrons a mais, que é o que está deixando esse corpo eletrizado, vezes 1,6, eu vou ter menos 4,8 10 a menos 19. Como eu tenho um excesso,
tá bom? Então eu acho que daqui a gente já entende perfeitamente essa relação, essa introdução à eletricidade. Mas como é que a gente consegue eletrizar esse corpo, fazer com que ele fique positivo ou fazer com que ele fique negativo, tá bom? Vamos aqui entender melhor. Existem alguns tipos de processo de eletrização que faz com que um corpo fique positivo ou fique negativo. Mas para que a gente entenda bem esse conteúdo, a gente precisa classificar os corpos de duas maneiras. Além dele ser neutro e eletrizado, a gente ainda precisa classificar um corpo como condutor ou isolante. O que é um corpo condutor? Material com facilidade de conduzir cargas elétricas devido à presença de elétrons livres, né? Então, o que é um material condutor? É aquele material que tem uma facilidade de conduzir, de permitir a passagem de cargas elétricas por ele, devido ele ter presença de vários elétrons livres, aqueles elétrons que têm facilidade de se movimentar, tá bom? É exemplo de materiais condutores, né? Cobre, que é utilizado para fios elétricos, alumínio, que também pode ser utilizado para fios elétricos, ouro, o corpo humano, a água quando ela é mineral, torneiral, né? Gases ionizados, né? O próprio ar quando ele está bastante ionizado e carregado, por isso que a gente tem a presença de relâmpagos, né? Que é simplesmente uma movimentação de cargas através do ar quando está bastante carregado, tá bom? E a gente também tem um corpo isolante, né? O corpo isolante é aquele material que provoca uma oposição à movimentação das cargas, ele provoca uma resistência, né? Dificultando a passagem das cargas elétricas, né? Então, o corpo isolante é aquele corpo que não tem tanta presença de elétrons livres, aqueles elétrons que conseguem se movimentar livremente, que permite uma fácil passagem pelo material. O que quer dizer que um corpo isolante ele não conduza eletricidade, ele conduz, mas existe uma grande dificuldade a conduzir isso, como também um corpo isolante pode ser carregado eletricamente, mas vai existir a passagem, a dificuldade de transmitir para todo o material isolante, né? Ele vai ficar carregado apenas em uma área, em um local, o local onde foi eletrizado. E a gente tem como material isolante, a gente tem borracha, isopor, vidro, óleo, plástico, madeira, concreto e água pura, né? A água, quando ela é pura, H2O puro, totalmente destilada, onde ela não é nem mineral, nem torneiral, ela é uma água, ela é um corpo isolante, não conduz eletricidade, pois o que faz a condução das cargas elétricas são os minérios que essa água contém. Então, ela não tem minério, ela é totalmente pura, é só a água, né? Então, ela não consegue provocar esse deslocamento das cargas elétricas. Então, já que a gente entendeu sobre um corpo ser neutro, eletrizado, condutor ou isolante, como é que a gente consegue transmitir cargas elétricas de um corpo para outro, tá bom? Primeiro processo interessante ser falado é chamado de processo de eletrização por atrito, tá bom? E o que é um processo de eletrização por atrito? Vamos considerar aqui que a gente tem dois corpos, né? Pode ser um papel ou um plástico, um canudo, tá bom? Pode ser um pano de lã, né? De algodão, ou até um próprio vidro, tá certo? Quando você faz uma limpeza, uma caneta e pedaços de papel ou algodão, tá certo? E aí o que é que vai acontecer? Você tem dois materiais que consistem, esse processo de eletrização consiste praticamente de dois materiais isolantes e inicialmente neutros, né? Então a gente tem aqui, eu tenho inicialmente um material que tem 1, 2, 3, 4, 5 prótons e tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Aqui eu tenho um material também, né? 1, 2, 3 prótons e 3 elétrons. Quando esse material, a gente atritar um material no outro, esfregar os dois materiais, né? Ele criar um processo
de atrito entre eles, sendo esses materiais de naturezas diferentes, vai se acontecer de que um material, através de uma tabela triboelétrica que vai especificar quem perde e quem recebe, um material vai ceder elétrons, enquanto o outro material vai receber elétrons. No momento que esse material aqui, cede elétron para cá, você concorda que ele vai perder elétrons, fazendo com que o número de prótons aqui nesse corpo fique maior do que o número de elétrons. E isso vai fazer com que esse corpo fique carregado positivamente. Vou colocar aqui, carregado positivo. Né? Enquanto esse aqui que perdeu, esse aqui vai ganhar elétrons, e no momento que ele ganhar elétrons, que ele receber elétrons, o número de próton nele vai ficar menor do que o número de elétrons. Então esse corpo agora ele vai ficar carregado negativamente. Vou botar aqui negativo, não é? Isso quer dizer que ele vai ficar um corpo negativo, já que ele perde e já que esse recebe. Olha, vamos considerar aqui que esse corpo ele perde aqui 2 elétrons. Né? Então esse aqui perdeu 2 elétrons, esse aqui recebeu 2 elétrons. Se esse aqui perde 2 elétrons, você concorda que a continha da gente é que 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Ou seja, eu vou ter uma carga de 3,2 10 a menos 19. Né? Positivo, né? Eu tenho 2 elétrons perdidos. Ou seja, quer dizer que eu vou ter 2 prótons a mais. Né? Se eu perco um elétron aqui, eu vou ter um equilíbrio aqui, um equilíbrio aqui, mas esses 2 prótons não vão estar equilibrados, então eu vou ter 2 prótons a mais. Se cada próton vale 1,6, eu vou ter uma carga então que vale 3,2 10 a menos 19. Agora aqui, olha, se esse corpo ele recebe 2 elétrons, eu tenho aqui um equilíbrio e tenho um equilíbrio. Se esse corpo ganha 2 elétrons, né, ele vai ficar um elétron a mais. Então eu vou ter 2 vezes menos 1,6 10 a menos 19. Lembrando que a carga de um elétron é de menos 1,6. Então, multiplicando, eu vou ter menos 3,2 10 a menos 19. Ou seja, o que é que eu achei? Que eu vou ter 2 materiais carregados após atritados com cargas idênticas, mas com sinais diferentes. Um fica positivo, um fica negativo, mas com o mesmo valor de carga. Então, coloquei aqui, cargas de mesma intensidade, mas com sinais diferentes. Então, lembrando que é um processo de eletrização por atrito. Consiste praticamente de pegar 2 materiais neutros e isolantes e ao atritar, ao encostar um material no outro, né, esfregar um material no outro, um vai ficar positivo, um vai ficar negativo com o mesmo valor de carga, tá bom? Então, isso é o que consiste, chamado de processo de eletrização. É aquela brincadeira de pegar um lápis e ficar esfregando no cabelo, e aí você vai perceber que esse lápis, depois de um tempo, ele vai começar a puxar papéis que estão em voltas ou algodão. Então isso aí é um processo que a gente chama de atrito, tá bom? Existe também um outro processo também que é fundamental, que é chamado de processo por indução. O que é esse processo por indução? Ele não consiste mais em tocar, como é o processo por atrito, né? Ele consiste em dizer o quê? Aqui a gente tem um corpo que é carregado, tá bom? Positivamente, onde eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 7, e eu tenho 1, 2, 3 elétrons aqui. Então eu tenho um corpo carregado, vou até colocar aqui um corpo carregado, onde eu tenho mais 4 né? Eu tenho mais 4 cargas positivas, um corpo carregado positivamente aqui. Só que
Quando eu tenho um corpo neutro, inicialmente neutro, esse corpo, vou colocar aqui, ó, inicialmente neutro, porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui prótons, enquanto eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Então eu tenho um corpo inicialmente neutro. Mas quando eu pego esse corpo positivo e aproximo, coloco próximo a esse material neutro, inicialmente neutro, existe um princípio das cargas elétricas que é chamado de princípio da atração e repulsão. Ele diz que cargas elétricas de sinais contrários tendem a se atrair, enquanto eu tenho cargas elétricas de mesmo sinal, elas tendem a se repelir, uma a se afastar da outra. Então, devido a esse princípio da atração e da repulsão, né, cargas de sinais contrários de intensidade, ó, iguais ao da carga positiva, que é mais 4E, vão ser aproximadas, né? Então a gente vai ter cargas elétricas que vão ser aproximadas aqui. Deixa eu ver se está certo. 1, 2. Nem coloquei aqui direito. 1, 2, 3. Deixa eu colocar um a mais aqui. No caso, vai ficar errado, mas. Um aqui e outro aqui. E eu vou ter mais um aqui e outro aqui. Pronto. Então a gente vai ter, eu vou ter cargas elétricas devido a esse processo aqui, né, de eletrização. Eu vou ter cargas aqui de sinais contrários tendendo a se atrair com esse corpo carregado positivamente, enquanto eu tenho cargas de sinais iguais tendendo a se repelir, se afastar. Se você reparar, nem todas as cargas foram atraídas e foram repelidas. A quantidade de cargas que foram atraídas aqui foi a mesma quantidade de cargas que estava em falta aqui nesse material. Então, se ele tinha 4 prótons a mais, então a quantidade de elétrons atraídos aqui, né, nesse processo foi também 4. Então a gente tem uma carga aqui que está sendo atraída, enquanto esse lado ela está sendo repelida. Então eu posso dizer, gente, eu posso chamar que esse corpo, ele é um corpo parcialmente, ó, eu chamei ele aqui, ó, parcialmente carregado. Por que parcialmente carregado? Porque esse corpo, enquanto essa carga que está próxima a ela, um lado está carregado negativamente e outro lado está carregado positivamente. Ou se a gente for considerar, eu tenho um corpo em equilíbrio aqui, esse mais e esse menos está em equilíbrio aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 elétrons em excesso. Enquanto eu tenho aqui mais e menos em equilíbrio, mais e menos em equilíbrio, eu tenho 1, 2, 3, 4 prótons a mais desse lado, né? Então eu tenho um corpo carregado desse lado, um corpo negativo desse outro, tá bom? Se você reparar, nesses processos de eletrização por indução, quando você coloca um corpo carregado próximo a um material, é como você esfregar com uma caneta no cabelo e colocar essa caneta próximo a um papel de um algodão, você vai ver que ela vai atrair esse papel e esse algodão através de um processo de indução, porque esse algodão e esse papel vai estar eletrizado, parcialmente eletrizado. Quando você tirar essa caneta, você vai perceber que esse papel e esse algodão ele vai voltar a ser normal. É um corpo neutro, normal como antigamente. Mas por que esse corpo ele é sempre atraído? Porque o número de elétrons não é igual ao número de prótons, então essa atração aqui deveria ser igual a essa repulsão e esse corpo ficar parado. Mas o que acontece é que a atração sempre prevalece em relação à repulsão. E por que isso? Gente, as forças de atração e repulsão, uma das grandezas que influenciam nesse valor é a distância. Como as cargas, como a atração, ela está sempre mais próxima do corpo, então ela vai tender, nesses casos de processo de eletrização por indução, sempre prevalecer em relação à repulsão. Então, por isso que quando você coloca um corpo carregado próximo a um corpo neutro, ele vai ser induzido a se transformar parcialmente carregado e vai ser atraído. Como é que eu posso deixar com que esse corpo fique
eletrizado, né? Continue sendo eletrizado. O que é que a gente pode fazer? Eu posso conectar aqui desse lado que a gente chama de uma ligação com a terra, o chamado fio terra, tá bom? O que é esse fio terra? O que é essa ligação com a terra? Ele faz com que os corpos se neutralizem. Então, quando você conecta um fio terra aqui desse lado, ele vai identificar que esse corpo está carregado positivamente e ele vai tentar neutralizar esse corpo. Como é que ele pode neutralizar esse corpo? Cedendo elétrons, né? Ele vai ceder aqui, ó. Ele vai ceder elétrons, fazendo com que esses elétrons apareçam aqui e esse corpo fique neutro, né? Então esse lado aqui, olha, vai ficar neutro. Quando eu retirar esse fio terra, o que é que vai acontecer? Isso tudo vai se organizar, mas vai sobrar 4 elétrons a mais. Então o que é que a gente pode falar sobre esse tipo de processo? No final das contas, se realizado uma ligação com a Terra, que esses corpos, a gente não existe toque mais, né? E eles ficam carregados de mesma intensidade e com sinais diferentes, muito parecido com a eletrização por atrito, né? Cargas de mesma intensidade, mas com sinais diferentes. A diferença é que aqui existe uma necessidade de um toque e aqui não existe mais essa necessidade de um toque, mas é necessário que realize uma ligação com a Terra. Caso não realize essa ligação com a Terra, quando a gente retirar esse corpo carregado positivamente aqui, esse corpo que estava parcialmente carregado volta a ser um corpo neutro, bonitinho, do jeito que ele era. Tá bom, gente? Então a gente se encontra na nossa próxima aula, quando a gente vai falar mais sobre um processo de eletrização por contato, tá bom? Então, beijo, cheiro, valeu e até a próxima aula. Valeu!